Oi, tudo bem? Eu sou Júlia Neves e você está no canal Mãe de Primeira. Assim que o coronavírus chegou no Brasil e a gente precisou ficar em casa por causa da pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi ainda bem que eu não tô grávida. Só que em seguida eu já pensei, e aí? Como que as grávidas estão nesse período? E foi por isso que eu convidei o meu médico ginecologista obstetra, Dr. William Fontes, para fazer uma live lá no meu Instagram. Foi muito legal, deu super certo, mas até hoje eu ainda recebo umas perguntinhas e tudo mais, e foi por isso que eu convidei o Dr. William para voltar aqui, só que agora no canal, para responder as principais dúvidas. Então, se você já caiu aqui nesse vídeo, aproveita e fica no canal, deixa seu joinha, se inscreve por aqui, porque vem muito mais conteúdo. Inclusive, quero que o Dr. William volte para a gente falar sobre parto humanizado. É um tema que você gosta também? Então é isso. Muito obrigada, Dr. William, e fica aqui para você assistir. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no canal Mãe de Primeira. Deixar aqui o meu abraço para a Júlia, agradecer pelo convite. Eu sempre acompanho o canal também, estou aí inscrito, e justamente porque tem muita informação de qualidade e muitas dicas. Bom, falando em informação de qualidade, estou aqui para falar para vocês sobre a Covid-19. O coronavírus, na verdade, é uma família de vírus que está inserido o SARS-CoV-2, que é um vírus que causa essa doença chamada Covid-19. Essa doença tornou-se uma pandemia, ela iniciou-se em dezembro de 2019 na China, por isso 19, né, Covid-19, e esse vírus, ele é um vírus que recebeu uma mutação, ele teve uma mutação de outros vírus dessa mesma família coronavírus. Nós temos que lembrar aí, por exemplo, do SARS-CoV-1, que é o vírus como se fosse um primo do SARS-CoV-2. Esse vírus ele causou no Mediterrâneo uma gripe que acometeu aproximadamente 8.000 pessoas, levando a mais de 400 mortes. Então, esse vírus acabou não atingindo muitas pessoas. E por que o coronavírus atual, o novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, ele é potencialmente tão letal? Porque esse vírus ele é altamente transmissível. Os principais sintomas do coronavírus são febre, tosse, dor de garganta, mal-estar, e essas pessoas, elas podem ter quadros desde mais graves, que causam insuficiência respiratória e necessidade de internação. Isso acontece em mais ou menos 10% das pessoas. Em mais ou menos 5% das pessoas infectadas, essa infecção é mais grave ainda e demanda, inclusive, a internação em CTI. Mas para a maioria das pessoas, 90% das pessoas, a gripe vai se passar como uma gripe simples, só com sintomas leves, ou mesmo em até 13% das pessoas pode ser assintomática, ou seja, a pessoa contamina-se, ela torna-se um transmissor do vírus, mas ela não está com sintoma nenhum. E quem são essas pessoas que podem evoluir com formas mais graves da doença? São os chamados grupos de risco. E aí estão os diabéticos, as pessoas com hipertensão, com pressão alta, as pessoas que têm doenças pulmonares como enfisema, como asma, tá? Os idosos e recentemente as gestantes, elas foram incluídas no grupo de risco. Bom, o que nós temos hoje sobre gestantes e coronavírus? Nós temos no mundo todo pouco mais de 330 casos de infecções, 339 casos de infecção, com um óbito de gestante, um óbito somente, tá? E 3 óbitos de mulheres que estavam amamentando, de puérperas, tá? Curiosamente, nas gripes anteriores, pelos coronavírus anteriores, a transmissão vertical não tinha sido confirmada, tá? E nós tivemos agora com o coronavírus já estudos mostrando 3 casos de transmissão vertical e óbito neonatal, tá? Nós tivemos casos de óbito neonatal, ou seja, bebês que nasceram, e há também um aumento de prematuridade, então bebês que nasceram prematuros e foram a óbito.
mas não se pode correlacionar se esse óbito foi devido ao coronavírus ou exatamente à prematuridade, porque são poucos casos. Eu também reforço com as gestantes a necessidade de atentarmos para o fato de não pegarmos esse novo coronavírus, porque não sabemos a longo prazo se haverão outras consequências. Eu lembro vocês do caso do Zika vírus, em que mulheres foram infectadas, tiveram bebês com microcefalia e só depois foi traçada uma correlação entre o Zika vírus e a microcefalia. Então, eu sugiro às nossas gestantes que tomem as medidas de precaução, que são evitar deslocamentos desnecessários, ficar em casa, usar máscara quando for à rua para serviços imprescindíveis e no consultório nós temos utilizado o recurso das videochamadas para aquelas pacientes que estão sintomáticas ou para aquelas pacientes que têm queixas mais simples, que estão com todos os seus exames pré-natais em dia, tá certo? Mas é necessário, é importante fazer um acompanhamento. Então, alguns ultrassons, alguns exames de sangue, algumas consultas, elas são importantes, principalmente nas gestantes de alto risco. Então, é fundamental que a gente utilize aí de estratégias para evitar aglomeração de pessoas, agendar exames quando for possível ou fazer coleta domiciliar, mas não deixe de fazer o seu pré-natal, porque ele é muito importante. Em relação ao parto, a maioria das maternidades de Belo Horizonte, para restringir a circulação de pessoas, proibiu a participação deste momento tão especial da vida da mulher de profissionais de fotofilmagem, infelizmente. E nós temos tentado ajudar, fazendo alguns registros em celulares mesmo, ou em câmeras que o companheiro leve, o acompanhante leve, tá? Para que fique registrado na memória dessa mulher esse momento tão importante. As doulas também estão proibidas, né, de entrar, e a gente sabe da importância do suporte emocional da doula. Então, o que nós temos feito é as nossas gestantes ficarem em casa no período inicial do trabalho de parto, para que elas tenham ali um suporte emocional da doula, e aí quando elas desejam ir para a maternidade, quando já estão numa fase mais avançada da dilatação, nós infelizmente não levamos a doula, encontramos na maternidade somente o médico obstetra, enfermeiro obstetra e o casal, tá? A via de parto continua sendo a via de parto obstétrica, não há motivo para fazer cesariana por causa de coronavírus, tá? E claro, se a mulher estiver sintomática, ela deve usar máscara. Mas como ela e o companheiro, elas ficam na suíte de parto, somente os dois, então nós temos os profissionais de saúde utilizando máscara e os dois, para maior conforto, mantidos sem máscaras nesse momento. Bom, eu finalizo mandando um abraço para vocês, um abraço para a Julinha, para o Gugu, para o Alê, para essa família que eu tenho um carinho muito especial, e dizendo que esperamos que no futuro o coronavírus seja só uma página de livro, né, os livros de história, porque tudo passa, os dias de amargura passarão e todos logo estaremos juntos, né? Esperamos que as nossas autoridades em saúde, os nossos governantes sejam aí iluminados nas suas condutas e que tenhamos o mínimo de pessoas acometidas pela doença possível, o mínimo de mortos, e que tudo isso no futuro não passe aí de memórias de um tempo difícil, mas que nós superamos. É isso. Tchau, gente. Foi um prazer.